irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui hoje podendo falar de Jesus Cristo. Eu que um dia estive perdido, hoje estou aqui. Isso para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria. Mas antes de falarmos nossa série de mensagens, eu gostaria de dar dois testemunhos, dois breves testemunhos. Em 1986, o prefeito Cladão havia acabado de construir a nossa praça que corta a Avenida Cardoso Moreira. Eu, com 13 anos, fazia como todo adolescente naquela época. Obrigado, Bruno. O que nós fazíamos? A onda daquela época, aos domingos à noite, nós passeávamos, nós ficávamos dando uma volta em torno daquela praça. Esse era o barato da época. Não sei por causa de quê, mas isso que a gente fazia. E todo domingo à noite até que eu tinha um amigo chamado Catita, vulgo Catita, Emerson Teixeira, filho do Sebastião Teixeira da Primeira Igreja Batista. Ele encontrou comigo. Ganhei um presente aqui agora que eu estou vendo. Obrigado. Deus abençoe vocês. Linda caneca, rede ativa. Obrigado. E esse amigo meu me procurou e falou assim: Gustavo, quero um favor. O meu pai é crente, ele exige que todo domingo à noite eu esteja na igreja. Vamos lá você me fazer companhia? Aí que nós fazíamos, eu ia até a Primeira Igreja Batista, tem aquela entrada da Primeira Igreja Batista, eu ficava em pé, junto com o Catita ali. Quando o pai dele olhava para trás, procurando, assim, cadê os meus filhos? Ele viu o Catita, quando o pai dele voltava a assistir o culto, a gente, voltava para a rua, e ficava lá dando as nossas voltas. Todo domingo nós fazíamos a mesma coisa. O Catita me procurava: Gustavo, vamos lá? Vamos lá. Só que às vezes o Sebastião Teixeira demorava a olhar para trás. Eu ficava ali esperando o pai do Catita olhar para trás e voltar para a rua. E numa dessas noites que ele não olhou para trás, ou demorou a olhar para trás, eu ouvi o evangelho pregado pelo pastor Gessi Frutuoso e entreguei minha vida para Jesus. Então, meu irmão, nunca desista de convidar alguém para vir à igreja. Convide, você que é líder de cela, participa de uma cela, convide. Traga a pessoa para estar no meio de nós. Nós somos uma igreja que pregamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nossa igreja é pregada a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nunca volta vazia. Acredite, confie e convide. Que as pessoas possam ver em sua vida, que elas possam ler em sua vida o evangelho de Jesus. Amém? Há 9 anos atrás eu fui convidado para ser padrinho. Eu e a Ellen fomos convidados para ser padrinhos aqui na igreja José Márcio da Josi. Eu não era membro da igreja, a Ellen nunca tinha vindo aqui na igreja ainda. Quando nós estávamos subindo, eu não lembro quem, mas alguém da recepção olhou para a gente e falou assim: olha, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós somos tão bem recebidos aqui na igreja, que na hora que eu estou vindo sentar com a Ellen aqui, a Ellen vira para mim e diz assim: aqui é meu lugar, é aqui que eu vou ficar. E cá estamos nós, 9 anos depois. Então que Deus abençoe o ministério do irmão Darcy, da Sandra. Que Deus abençoe toda essa gente bonita, abençoada que recebe a gente aqui na igreja. Amém, meus irmãos? Bom, a nossa série de mensagens, a Bíblia Responde. Nós estamos em nosso penúltimo encontro. Hoje à noite ela encerra, o pastor Wagner está trazendo a última palavra. E hoje nós trataremos de um assunto muito desejado por todos. Como resolver os meus problemas? Na verdade, eu gosto de pensar como eu, cristão, devo me posicionar. Como a Bíblia diz que eu devo me posicionar diante dos problemas. Ok? E quando a gente pensa em problema, acho que tem uma ideia errada de que cristão não tem problema, né? O cara encontra Jesus, Jesus encontra, se converte, a vida dele vira um mar de rosas. Isso não é verdade. Todos nós sabemos que todo cristão passa por aflições, dificuldades, problemas. Mas vamos definir problema? O que é um problema? Algo que te estagna? Algo que impede você de avançar? Algo que traz perda? É verdade que tem problemas que podem levar até a morte. Mas o que é um problema? Na verdade, o problema é do tamanho de quem está passando por ele. Quando eu fui líder de célula, nós fazíamos um trabalho muito bonito, que era fazer visitas. Eu arranho muito mal um violão, né?
Então eu pegava meu violãozinho, a gente ia de casa em casa, pelo menos de 15 em 15 dias. Aquela irmã que não pode estar doente, não podia vir à igreja, a gente ia lá fazer um culto. E às vezes o Maurinho fazia essa visita com a gente. Você imagina eu no violão e o Maurinho cantando. E era muito abençoado o trabalho. Até que um dia recebemos um convite de uma casa de uma família, estava passando por um problema muito grande, estavam muito atormentados. Chegando lá, a família toda chorava e chorava muito. E nós ficamos ali esperando, né, a família acalmar. E o pai soluçava, chorando, aquele momento ali, todo mundo muito tenso. O que aconteceu? Aí era o pai, a mãe e uma adolescente sentado no chão chorando. Eu olhava para a adolescente e falei assim, gente, o que essa menina arrumou? O que essa menina fez? Depois o pai acalmar, eu perguntei, Senhor, o que está acontecendo? Diz para a gente poder orar pelo Senhor. A gente lê um versículo da palavra de Deus. Aí ele me expulsando, muito triste. Falei assim, olha rapaz, eu chego depois de um dia de trabalho em casa, quando vejo a minha mulher e minha filha chorando, aí eu pergunto, filho, o que aconteceu? Eu falei assim, pai, eu briguei com o namorado. E a família toda chorava por causa disso. Eu falei assim, meu Deus, por causa disso, esse drama todo? Mas na verdade o problema é do tamanho de quem passa por ele. É muito fácil a gente que está de fora olhar para a pessoa e falar, dar conselhos, não é verdade? Mas o problema é do tamanho de quem passa por ele. Para nós podermos avançar, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20, ou o seu aplicativo de celular. Mas lembre-se, jovens, sois fortes e já venceste o Facebook. Vamos lá na Bíblia, meu irmão. Bom, vou ler do primeiro versículo do capítulo 20, de 2 Crônicas, até o terceiro. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, um exército enorme do país de Edom, veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar. Azazão-Tamar e Fonte-Gede são ao mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Vamos orar? Meu Deus, que nessa manhã nós possamos percorrer o verdadeiro caminho da adoração. Que reconhecer em nossos corações a total dependência que temos do Senhor, e que sem o teu zelo, amor e proteção estaríamos perdidos e sem esperança. Mas por causa do que Jesus fez por nós naquela cruz, podemos hoje reunir como igreja e adorar aquele que foi e sempre será santo. Meu Deus, que eu seja a boca do Senhor essa noite, e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em nosso meio, e que o teu Evangelho seja pregado esta manhã, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, como que está esse cenário aqui? Rei Josafá. No momento, o reino de Israel é um reino dividido. Você tem o reino de Judá ao sul, e ao norte o rei Acabe. Antes desse momento, o rei Josafá havia participado, feito uma aliança com o rei Acabe, na guerra contra os sírios. Isso desagradou profundamente Deus, tanto que Deus deu um grande livramento para Josafá, ao contrário de Acabe, que morreu naquela batalha. Mas depois disso, Josafá, um homem de Deus, como seu pai Asa, o que ele fez? Ele seguiu os caminhos do Senhor, e como homem de Deus, ele fez o bem. Uma das primeiras coisas que Josafá fez foi convocar o comandante dos seus exércitos, olha que coisa tremenda, e mais os levitas, os sacerdotes, para que fosse de cidade em cidade pregando o evangelho, lendo a palavra, ensinando a palavra para o povo daquela época.
Coisas que ele fez também, ele construiu cidades armazéns, cidades fortalezas, ele preparou o povo, ele fortaleceu o exército, ele acabou com os postes ídolos que existiam naquela época, ele voltou o seu reinado para o Senhor. Josafá era um homem bom. Até que, quando um dia ele está em seu palácio, chega uma notícia para ele. E dizem: olha, tem se levantado uma grande multidão, um grande exército tem se levantado contra nós. E naquele momento, esse homem de Deus, esse homem que buscou a palavra de Deus, se inclinou para Deus, ele esqueceu de tudo que ele conhecia de Deus, esqueceu de tudo que ele havia aprendido do Senhor e tremeu. Ele teve medo, diz o versículo 3. A primeira lição que eu quero trazer para os irmãos e compartilhar com os irmãos é que não se abale com as más notícias. Meu querido, naquela época, toda informação que existia era o quê? Era falada. Era através de um mensageiro, alguém comunicando uma coisa, era boca a boca. Hoje não. Hoje nós vivemos um mundo globalizado. A informação chega de várias formas e maneiras a todo tempo. Se você está na rua e olha para o outdoor, você tem uma informação. Se você vê a tua televisão, se você abre o seu celular, a todo momento nós somos bombardeados com informações. E pensando nisso, é bom lembrar que toda informação, ela tem uma orientação. Ela provoca uma reação em nós. Isso é fato. Qualquer marqueteiro sabe disso, que uma propaganda bem feita, ela induz a gente, às vezes, a mudar até o nosso comportamento. Quer ver um exemplo disso? Há uns 5 anos atrás, as agências de modelos de modas no mundo começaram a colocar em seus desfiles homens barbados. Gente, eu não tenho nada contra quem usa barba, tá? Isso virou uma moda. Hoje você vê na televisão, você vê as pessoas, todo mundo usando barba. Você entende como a propaganda, a informação, ela te afeta? Ela muda até a sua forma de agir? O tempo todo nós somos bombardeados por informação, para o bem como também para o mal. Irmãos, eu creio em algo. Eu creio que toda música é adoração, pois eu sei que a música é uma linguagem universal. Isso é fato. Quer ver um exemplo? Se você escuta uma música em Lá menor, com uma melodia bem triste, você fica meio depressivo. Se você escuta uma música que fala de violência, você fica irado. Se você escuta uma canção que fala de amor, você fica até mais apaixonado, romântico. Se você escuta uma canção que fala de traição, você fica desconfiado. A música, ela promove isso na gente. É uma linguagem, ela traz informação. Agora, se você começar a cantar, ou ouvir que Deus é santo, e que toda a terra está cheia da sua glória, o que acontece? A música nos aproxima. Sabe, nós somos transformados de glória em glória, de presença, de glória em glória. E o que Deus quer é que você fique parecido com Ele. Deus não quer que você adore Ele porque Ele é vaidoso. É porque no momento que você adora ao Senhor, você canta louvores, você fica parecido com Deus. E essa é a vontade de Deus. Então a música promove isso na gente. Existe um princípio naquilo que a gente canta. No Salmo 115 ele faz referência aos ídolos. Ele diz, olha, tem boca mas não falam, tem mãos mas não apalpam, tem nariz mas não cheiram, e tornam-se como ele aqueles que o fazem. Então é um princípio, gente. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza determina quem a gente é. Então Deus quer que você o adore. Deus quer que você cante louvores a Ele. É um princípio, porque a música é uma linguagem universal. Então toda informação, ela traz benefícios, como também prejuízos a gente. A informação, sutilmente, ela pode afetar a sua maneira de agir ou pensar. Mas eu tenho que lembrar aos senhores, referência para esse mundo somos nós. Nós é que temos que ditar a maneira de agir e de viver.
Não somos nós que temos que ser influenciados pelo mundo. Nós é que estamos aqui para poder contagiar esse mundo. Mas a informação, a mídia, o tempo todo ela diz: olha, vocês estão vivendo de forma errada, vocês estão mandando de forma errada, esse não é o barato, não é isso que é bom. Isso acontece com a música, isso acontece com a televisão, isso acontece ao tempo todo no nosso celular. Nunca existiu, nunca foi dita tanta bobagem teológica neste mundo como tem sido dito hoje. Pessoas que nunca tiveram compromisso de vir a uma escola bíblica dominical, ou de estudar a Bíblia, conhece 2 ou 3 versículos e diz a sua bobagem no Facebook, e a gente está lá lendo aquilo. Você nunca vai ouvir falar ou escrever tanto sobre Apocalipse quanto no Facebook. Então o tempo todo nós estamos à mercê dessas informações, e a informação, ela gera uma reação em nós. Mas gente, o problema não é ter medo. Josafá, quando teve essa notícia que um exército se levantava contra ele, ele teve medo. O problema não é ter medo, é você permitir que o medo te domine. Mas Josafá, como homem de Deus, ele tomou certas decisões. Eu quero compartilhar essas decisões com os irmãos. Nós usamos o exemplo de Josafá para também aplicarmos em nossas vidas. A primeira, Josafá orou. Gente, oração. Oração. Cada vez mais o povo de Deus ora menos. As igrejas hoje estão lotando os shows gospels, os eventos, mas se você for num culto de oração, sempre tem meia dúzia de gato pingado. Nós oramos pouco, porque nós não entendemos ou sabemos o que é oração realmente. Diz a palavra de Deus que no momento que Jesus Cristo morreu naquela cruz, havia um véu que separava o santo dos santos do tabernáculo. Nesse santo dos santos só podia entrar um sacerdote uma vez por ano. No momento da morte de Jesus, a mão de Deus cortou esse véu de cima e baixo. Então hoje você tem livre acesso a Jesus, a Deus. Isso é uma conquista na cruz. Mas o que nós fazemos? Nós vamos à irmã de oração. Eu acho que nesse momento é como se você pegasse uma agulha e fosse lá costurar o véu novamente. Você pode dobrar o seu joelho e orar, mas você prefere às vezes ficar na dependência e viver uma vida na dependência da oração. Gente, orar não é somente falar com Deus. Orar é estar com Deus. Não é somente praticar a oração, é viver uma vida de oração. A Bíblia diz que existe um único e vivo caminho. Você precisa estar nesse caminho. Sabe, o único e vivo caminho você precisa percorrer, andar nele. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que Jesus ensinou. Orar, viver uma vida de oração. A todo tempo orai. Em tudo que você fizer, faça. Mas nós abrimos mão. Nós preferimos orar aos domingos, quando vimos na igreja. Às vezes na oração, aquela oração repetida. Em Tiago, no capítulo 5, diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. A oração é poderosa. A oração move a mão de Deus. A oração com fé cura. E nós oramos pouco. Talvez porque desejamos pouco de Deus. Mas Josafá, no seu momento de adversidade, de temor, de medo, ele reuniu o povo e orou. Olha, vamos jejuar e vamos orar. Existe um versículo em Efésios 3:20, foi muito falado esse ano, que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que tremendo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pode pensar. Deus não é limitado. O Josafá entendeu isso. Olha, está vindo a adversidade, vamos orar a Deus. Orar sempre tem que ser a primeira opção. Então vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor.
Nós entendemos às vezes que a oração, quando não dá mais jeito, vamos orar. Na oração tem que ser sempre nossa primeira busca, nossa primeira ação. Mas Josafá não ficou por aí. Josafá buscou refúgio na palavra de Deus. Em Romanos, Paulo escreve que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos que pensar que nesse momento aqui, grande parte, maioria da população era totalmente analfabeta. Você não tinha exemplares da Bíblia, ou Bíblia em aplicativo de celular como nós temos hoje. Hoje eu tenho 3, 4 Bíblias, naquela época não. Então como era feito? O sacerdote, ele lia e ensinava a lei para o povo. Então o povo se reunia, ia para frente do templo e o sacerdote começava a ler a lei e ensinava, e o povo ficava ali. Com aquilo que eles ouviam, eles faziam canções para decorar. Mas hoje, nós, povo de Deus, com toda a liberdade que temos, com acesso a toda a Bíblia que temos, você é capaz de passar uma semana sem abrir a Bíblia. Tem gente que só tem a Bíblia em casa para ficar decorada lá, aquela aberta ao Salmo 91 e fica lá. Refúgio na palavra de Deus. Josafá buscou refúgio na palavra de Deus. Na verdade, antes mesmo da adversidade vir, Josafá já tinha prática, já estava lendo ou promovendo a leitura da palavra de Deus. Às vezes eu penso, por quê? Na nossa igreja nós temos salas climatizadas, revistas maravilhosas, professores, homens e mulheres de Deus, gente que eu convivo, amo, tenho honra de participar. E por que você não vem às vezes estudar a Bíblia de manhã com a gente aqui? A gente tem compromisso para tanta coisa, né? A gente não abre mão de tanta coisa. Por causa do salário, você não falta o trabalho. Nós adoramos a Deus quando você reconhece quem Ele é. Isso é adoração. Quando você diz, Deus, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és fiel, isso é adoração. E você louva a Deus pelos seus feitos. Quando você diz, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor abriu o mar vermelho. Lembra de quando Davi voltava das batalhas, as mulheres gritavam, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Elas estavam louvando Davi pelos seus feitos. Então você adora a Deus pelo que Ele é, e você louva a Deus pelos seus feitos. Mas eu te pergunto, meu irmão, como é possível fazer isso se você não conhece a Bíblia? Isso é muito sério, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus se revela a nós de várias maneiras, de várias formas, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Deus fala com a gente o tempo todo. Mas existe uma forma principal, uma maneira principal que Deus gosta de falar, é através da sua palavra. Bíblia. E eu desafio qualquer pessoa em abrir a tua Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. É impossível você não abrir a Bíblia, ler, orar a Deus, Deus fala comigo, e Deus não fala. Deus sempre fala, porque o único livro que o autor está presente na leitura é a Bíblia. Deus fala através da sua palavra. Mas se nós assumimos tantos compromissos, por que não estudar a palavra de Deus? Por que não estudar a palavra de Deus? Mas Josafá, no momento de adversidade, ele já estava firmado na palavra. Tem uma coisa que tem me assustado muito. Eu sou líder dos adolescentes, e eu converso muito com as pessoas, e às vezes eu pergunto para parentes, para amigos, eu pergunto para elas assim, meu irmão, vamos conversar aqui. Quem é realmente Jesus para você? Gente, eu escuto de tudo, isso me assusta. Isso me assusta, porque eu escuto de tudo às vezes, menos de quem realmente Jesus é. Isso é muito sério.
Em 1 Pedro 3,15, na segunda parte do versículo, está escrito assim: estáis preparados para responder com temor e mansidão a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança em Cristo Jesus. Eu vou repetir para vocês: estáis preparados para responder com temor e mansidão a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança em Cristo Jesus. Você está preparado para dizer quem Jesus é? Eu pergunto para as pessoas: quem é Jesus? Ah, Jesus é filho de Deus. Mas é só filho? Como é que é? Ele é Deus ou não? Isso é muito sério, gente. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber uma coisa: em momento algum o Espírito Santo de Deus busca adoração para si, mas o tempo todo ele aponta para quem? Para Jesus. O tempo todo o Espírito Santo de Deus ele aponta para Jesus. Porque crer em Jesus Cristo e confessar Ele como Senhor é o fundamento da nossa fé. O tempo todo o Espírito Santo de Deus aponta para Jesus. E nós não sabemos quem é Jesus. O que torna você um cristão? O que faz de você um cristão realmente? A sua prática religiosa? Você vir à igreja aos domingos? Em Filipenses 2,9 diz que deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Ele em forma de Deus, não teve a usurpação de ser como Deus, mas se esvaziou de sua glória, se fez homem, se humilhou e morreu morte de cruz. Então quem é Jesus Cristo? Deus. Jesus Cristo é Deus, é Senhor. Em João, no primeiro capítulo dele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tremendo isso. Então, se algum testemunho de Jeová, se algum mórmon te perguntar a outra pessoa, quem é Jesus? Jesus Cristo é Deus. Ele é o eu sou. Ele é o princípio e o fim, Senhor dos senhores, Deus. Você crê nisso, meu irmão? Essa é a tua confissão? Quando você estiver diante da adversidade, diante do problema, você precisa lembrar de duas coisas. A exemplo de Josafá. A primeira, de quem é Deus. Já foi muito dito aqui hoje. Mas lembre-se, Deus é triuno, é fortaleza, é rocha, é salvação, é torre forte, é Emanuel, Deus conosco. Sabe, você está diante da adversidade. Você precisa ter essa declaração, essa convicção. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, no versículo 31, ele diz o seguinte: olha, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, que seja para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Viver para a glória de Deus. No trabalho, para a glória de Deus. Em casa com o seu marido, com a sua mulher, viva para a glória de Deus. Cuidando dos seus filhos, para a glória de Deus. Assistindo o seu futebol aos domingos, para a glória do Senhor. Só um problema nesse versículo. É impossível você viver para a glória de Deus se você não sabe quem é Deus. Vocês conseguem entender? Vocês estão me entendendo? Você precisa saber quem é Deus. Existe uma maneira para isso, existe uma forma para isso. É você buscando Ele, primeiramente pela palavra dEle. A palavra de Deus que é viva e eficaz, que dá discernimento aos nossos corações. É a palavra de Deus. Busque a palavra, saiba quem Deus é, para você, quando estiver diante da sua adversidade, você poder dizer para Ele: problema, eu não estou sozinho. Dificuldade, eu não estou sozinho. Os meus pés estão firmados sobre a rocha, e nada pode me abalar, porque eu sei quem é meu Deus, e o meu Deus é o Deus do impossível. Você está sobre a rocha? Você está fundamentado sobre a rocha, meu irmão?
Mas outra coisa você precisa saber também, meu irmão, é de quem você é, de quem nós somos. Porque a Bíblia diz também quem você é. Nós precisamos nos conhecer da maneira que somos conhecidos por Deus. Isso é tremendo. Em João, no Evangelho, diz que todo aquele que crê e confessa, no primeiro capítulo de João, que todo aquele que confessa e crê em Jesus Cristo se torna, é feito filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Você é filho de Deus. E esse Deus é Deus do impossível. O que um pai não faz pelo filho? O filho sempre está em primeiro lugar. Quem é pai sabe disso. O filho sempre está em primeiro lugar. Em Efésios 11, diz que nós somos herança do Senhor. Eu adoro esse versículo. Porque herança é aquilo que você só pode doar aquilo que é seu. Você entende isso? Deus doou, somos herança, aquilo que é dele. Então eu gosto de pensar que Deus nos doou para esse mundo, para que você seja sal da terra, luz do mundo, para que você seja referência, para que você faça diferença. Nós somos herança do Senhor. A nossa vida é para glorificar a Deus e abençoar vidas, interceder pelas vidas. Em Romanos, diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Se nós continuarmos lendo esse versículo, diz que a altura, as potestades e principados, o mal, o futuro, nada e ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que nós somos mais que vencedores. Porque não importa o tamanho do problema, não importa a adversidade que você esteja passando, não importa o que vier a acontecer, nada poderá nos separar do amor de Deus, revelado a nós através de Cristo Jesus. Você entende, meu irmão? Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Tem um versículo da Bíblia, em 1 Pedro 2,9, que diz algo tremendo. Ele diz: olha, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então não fica preocupado se alguém disser para você que o diabo vai te tocar, meu irmão. Não tema. Não caia nessa. Tenha certeza da tua fé, de quem é Deus para você e de como Deus te vê. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais e que quem está assentado, meu irmão, tem posição de governo. Saiba que você é um homem de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem levantará acusação contra os escolhidos do Senhor, diz a palavra. Você é bênção, meu irmão. Levante a tua cabeça, olhe para o teu problema e saiba que você pertence a Jesus. É isso que a Bíblia diz que nós somos. Então tome posse, viva como, seja geração eleita, sacerdócio real. Você não precisa de cobertura espiritual de ninguém. Qualquer pessoa que está aqui, que confessou Jesus Cristo como Senhor, pode dobrar o seu joelho e orar. Não existe mais intercessores. O sacerdótico levítico acabou. Você pode buscar o Senhor, você pode clamar o Senhor, Ele vai te ouvir. Isso foi conquistado na cruz por nós, meu irmão. Nós precisamos tomar posse. Não viva uma vida de dependência na palavra de oração. Seja quem você é em Cristo Jesus. Seja quem você é em Cristo Jesus. Eu quero dar um testemunho de um homem que teve bem esse entendimento. Quando nós lemos alguns versículos, alguns livros da Bíblia, como em Gálatas, por exemplo, Paulo fala que ele teve uma enfermidade. Em Coríntios, Paulo escreve e diz: olha, a minha presença corporal
ela não é muito intimidante, ela é fraca. E de certa forma os coríntios, a igreja de Coríntios praticamente concordou, realmente a sua presença é fraca. E às vezes eu fico pensando sobre isso, por que isso? Por que Paulo, ele sempre comenta que ele tem essa presença fraca? Quando nós estudamos um pouco as viagens missionárias de Paulo, principalmente a primeira, nós vemos que quando ele esteve em Filipos, Paulo, ao pregar o evangelho, ele levou uma coça, ele apanhou de varas. Vocês lembram até que Paulo e Silas na prisão? Exatamente. Agora você imagina esse homem, orientado por Deus, a ir até a cidade de Tessalônica, acho que gira em torno de 120 quilômetros, e ele vai andando, com essas feridas recentes em suas costas, sabe? Em suas costas, feridas recentes, e ele vai andando, ele tem um propósito, ele passa por 2 cidades antes, mas não para, ele tinha que chegar em Tessalônica, e ele vai caminhando, não como um centurião romano sentado, armado em um cavalo, mas sabe, passo a passo, com aquelas feridas recentes em suas costas, debilitado, frágil. Aí quando ele chega em Tessalônica, ele depara com o quê? Uma cidade portuária grega, cheia de deuses gregos. Zeus, Poseidon, aquelas estátuas grandes. E o povo de Tessalônica sujeito àquela idolatria, servindo a esses ídolos de pedra. A cultura grega que dominava praticamente todo mundo na época. Aí Paulo começa a pregar o evangelho. Pelo Espírito Santo de Deus, Paulo começa a pregar o evangelho. Agora vocês imaginam os tessalonicenses olhando Paulo e falando assim: peraí, você está me dizendo que só existe um Deus, e esse Deus foi crucificado, porque gente, a crucificação, ela é maldição. Em Deuteronômio diz: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Então Jesus Cristo, ele foi maldito naquela cruz em nosso lugar. Aos Tessalonicenses: como aí? Você está me dizendo que existe somente um Deus? E esse Deus foi crucificado, morreu, e o representante dele é você? Vocês conseguem imaginar Paulo, frágil, diante desse problema, diante desse obstáculo? Mas quando nós lemos em Tessalonicenses, Paulo escreve, ele diz assim: os ídolos caíram. Quando eu preguei o evangelho para vocês, os ídolos caíram. Você consegue imaginar? Paulo começando lá, sílaba por sílaba, já não era mais ele que falava, não era do seu intelecto mais que as frases eram formadas, era o Espírito Santo de Deus que colocando palavra por palavra, e Paulo ia pregando o evangelho, dizendo: olha, o Senhor, existe somente o Senhor, Ele morreu numa cruz, e o nome dele é Jesus Cristo. E os tessalonicenses, ouvindo aquela palavra, começaram a crer, e os ídolos caíram. Porque quando eu disse no início aqui, meu irmão, há poder na palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. Você que está orando pelo teu filho, você que tem lutado em oração pelo teu marido, pela tua mulher que ainda não encontrou Jesus, eu tenho que te lembrar esta manhã, que a palavra de Deus ela não volta vazia, e que as lutas e as adversidades não dizem o fim, que nosso Deus é poderoso, e se existe um grande milagre que o nosso Deus aprecia, é o da conversão, é ressuscitar mortos, que estão mortos em pecados e delitos, e trazer para a vida. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho, falar com a boca cheia de que Jesus Cristo é Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu já estou encerrando, mas antes eu gostaria de convidar vocês a fazer mais uma leitura. Você que manteve a sua Bíblia aberta, ainda no capítulo 20 de 2 Crônicas, agora no versículo 21 e o 22.
E a palavra diz assim: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas e amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Deus disse para Josafá: Josafá, tome posição, se posicione, se posicione. E aquele povo ficou de frente ao exército e começaram a adorar o Senhor, cantar. Porque, meu irmão, minha irmã, o louvor, ele confunde o inimigo. Quando meu filho completou 1 ano, pouco mais de 1 ano de idade, uma noite ele começou a ter muita febre, e pai de primeira viagem, a gente foi tratando a febre a noite toda, até que de manhã cedo, quando a febre já estava controlada, ele teve uma convulsão. Corremos com ele para o hospital, e foi um tempo de muita dificuldade, sofremos muito, eu e minha mulher. Nós não achávamos a cura, não sabíamos qual era o problema, e foram várias internações, e nós não sabíamos mais o que fazer. Depois de muito tempo de internação, foram 7 internações em 10 meses, teve internação que durou 21 dias, até que meu filho novamente teve outra convulsão, e aquela noite o médico deixou que a gente ficasse na UTI neonatal com ele, e aquela noite eu fiz uma oração, me coloquei diante do meu filho, falei: eu preciso orar agora, uma oração de fé, que Deus precisa resolver a situação. Só que na hora que eu fui orar, eu não consegui orar. As minhas frases decoradas estavam desfeitas, eu estava diante de uma adversidade. Aí, o Espírito Santo de Deus me lembrou de um versículo que eu li quando era adolescente. Lá no Salmo 20, no versículo 7, diz assim: alguns podem confiar em carros, outros em cavalos, mas no momento da adversidade eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos. E eu disse: Deus, algumas pessoas podem confiar no plano de saúde, outras nos médicos, mas eu quero lembrar o Senhor que o Senhor é meu Deus e Ele é meu filho. Hoje meu filho está com 4 anos, é um bagunceiro, flamenguista abençoado, e Deus é fiel. Deus é fiel. Adore o Senhor, saiba mais sobre o seu Deus, porque Deus é poderoso, Ele não nos abandona nunca. Se inclina a Ele, adora, diz que Ele é santo. E se o problema se levantar contra você como um grande exército, olhe para Ele e diga: não estou sozinho, porque o Senhor é Senhor, e Ele nunca vai me deixar sozinho. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te fazer um desafio, que você coloque talvez um problema que esteja te acompanhando há anos, ele precisa ser resolvido hoje. Eu quero convidar, se você quer vir aqui à frente, nós vamos orar junto como igreja. Podíamos cantar aquela canção novamente: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei. Eu quero cantar, orar por vocês, vamos cantar juntos. Você que tem uma enfermidade que ela precisa ser resolvida, um casamento que precisa ser resgatado, restaurado pelo Senhor Jesus, vamos orar, igreja. Vamos orar, igreja. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Não existe nada impossível para Deus. Não existe coração duro demais que não possa vir a se converter, a encontrar Jesus. Vamos orar, vamos testemunhar, vamos viver o Evangelho. Vamos todos abaixar as nossas cabeças, vamos orar como povo de Deus. Meu Deus, pedimos que nessa manhã o Senhor venha em socorro aos seus filhos, e que o Senhor tome a sua providência, e que tenha fim essa tormenta que tem tirado o sono, a paz de muitos irmãos que estão aqui. Que cada irmão saia daqui hoje com a certeza que o Senhor está presente, sempre,
e que nunca estaremos sozinhos, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, e nós pertencemos a Ti. Que essa certeza traga consolo e coragem, para que possamos prosseguir firmes, que nada, nenhuma circunstância possa abalar nossa fé em Ti, Senhor, e que possamos viver como vencedores, de glória em glória, pois sabemos de que nada pode nos separar do amor de Deus, revelado a nós através de Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Que cada irmão aqui possa voltar em paz para a sua casa, pois sabemos que a batalha é do Senhor. Então, meu Deus, lute por nós, guerreie por nós, e em nome de Jesus, que eu ore e te agradeço, ó Deus. Muito obrigado por esse culto. Vamos cantar juntos?